Ter uma pele lisinha, bonita, saudável, traduz jovialidade e, claro, beleza. O problema é que muitas patologias insistem em aparecer e reaparecer e deixam a pele do rosto, às vezes, descamando, cheia de bolinhas e também bem vermelha. Nós conversamos com a dermatologista Catiúcia do Rosário para falar justamente dessas patologias bem comuns em peles claras. Acompanhe. As imagens até assustam. E se a vida estiver estressada, piora. Face, principalmente em volta do nariz, pavilhão auricular e até couro cabeludo. Essas são as regiões mais atingidas pela dermatite seborreica. A dermatite seborreica é uma doença muito comum, ela atinge muitas pessoas. Ela acontece normalmente no rosto, na região das costas, na região do tronco, e as pessoas se incomodam muito porque numa área exposta fica visível. Então, às vezes, para o trabalho, até para eventos sociais, é uma doença que incomoda bastante. O que é bem característico dela, que pode-se dizer, isso sim é dermatite seborreica? Elas são placas vermelhas, manchas vermelhas normalmente elevadas, podem ter um pouco de descamação. Os lugares mais comuns é a região de nariz, a região de bochecha, queixo. No couro cabeludo ela é muitas vezes confundida com uma caspa. Então a caspa ela é um tipo de dermatite seborreica, mas às vezes fica com uma inflamação muito grande, criam cascas muito grandes e acaba tendo que ter um auxílio médico para o tratamento. Pode acometer até recém-nascidos, doutora? Isso, a dermatite seborreica ela acontece em crianças, principalmente em recém-nascidos, que normalmente é autolimitada, só se trata quando fica muito extensa e depois ela normalmente volta depois da adolescência por causa do estímulo hormonal. E a dermatite seborreica acontece mais em áreas oleosas, numa pele mais oleosas, em áreas sebáceas. Essas erupções cutâneas aparecem em indivíduos geneticamente predispostos. Quem tem tendência aparece mais depois da adolescência, quando os hormônios estimulam as glândulas sebáceas, de oleosidade da pele. Existe uma tendência, uma predisposição genética, mas os fatores locais, os fatores do meio também podem ajudar a aparecer. Então a dermatite seborreica normalmente piora na época do inverno, por causa do banho muito quente, por causa do frio e por fator de estresse. Atualmente, o fator de estresse é o principal fator de piora e de manutenção da dermatite seborreica. Bom, fatores de piora você citou alguns, estresse, enfim. O que mais pode piorar, agravar o problema? Normalmente mudanças de temperatura. Então a pessoa toma um banho muito quente, lava o cabelo com uma água muito quente, depois sai para o ambiente mais gelado. Isso vai fazer com que a pele inflame, fique mais vermelha e piore o fator da dermatite. Então ela já tem essa tendência, ela já tem a dermatite e com esses fatores acaba piorando. O fator de estresse é muito evidente. Normalmente começa por um desencadeante por estresse, falecimento de alguém da família, alguma perda, estresse no trabalho e acabam aparecendo os primeiros sinais, os primeiros sintomas na pele. A dermatite seborreica vai e volta. Não existe medicamento que acabe de vez com o problema, mas as manifestações podem ser controladas. O tratamento é feito através do controle da doença. É uma doença que não existe uma cura definitiva, mas existem bons tratamentos com possibilidades grandes de melhora da pele e depois é feita uma manutenção. O tratamento depende da gravidade, então existem shampoos, sabonetes, loções, cremes e em alguns casos até o tratamento via oral também pode ser realizado. Mas isso tem que ir tomando para a vida inteira? Não, é uma coisa que você utiliza, você melhora, depois se acabar retornando você faz a sua manutenção do tratamento, pode ser que espontaneamente melhore, principalmente quando é vinculado a fator de estresse. E as imagens até chocam, as pessoas ficam até assim, mas é muito mais comum esse problema do que as pessoas imaginam. É muito comum, é um problema bem comum na população e aqui como nós temos o inverno às vezes um pouquinho mais rigoroso, acaba aparecendo mais por causa da questão do frio. Diferente da dermatite seborreica, porém muitas pessoas até se confundem e acham características parecidas. Está a rosácea, um mal que ataca peles claras. Aqui no sul, a rosácea é bem comum. A pessoa pode nascer com a tendência genética, de ter a rosácea, mas ela vai ser desenvolvida durante a vida.
É mais comum em mulheres após os 30 anos. Homens também têm rosácea, mas as mulheres são mais acometidas. Agora, doutora, fatores como a gente falou ali da dermatite de estresse, fatores ambientais, também pioram a rosácea? Também pioram bastante a rosácea. A rosácea também é chamada de Copper Rose por algumas pessoas, que é aquela pele sensível, que às vezes com contato com o frio, quando a pessoa toma uma tacinha de vinho, fica com a bochecha bem vermelhinha. E essa pele é uma pele que reage às vezes um pouco mal a tratamentos, é uma pele a tratamentos a nível estético, né, que eu falo. É uma pele muito sensível, é uma pele que precisa ter um pouquinho mais de cuidado em relação a sabonete, a protetor solar, porque não é uma pele que adapta bem aos produtos. Doutora, você falou da diferença de homens e mulheres. E o quadro clínico é diferente também em homens e mulheres? Não, o quadro clínico ele é semelhante. A rosácea acomete a região da face, principalmente a região de nariz e bochechas, onde a pele começa a ficar mais vermelha. Existem graus diferentes de rosácea, então uma rosácea de grau leve, uma pele um pouco mais sensível, vermelha, que fica áspera, fica sensível, e quando ela vai tendo uma reação inflamatória maior, vai formando pústulas que às vezes são confundidas com acne, com espinhas. Mas nos homens chega até a aumentar o nariz, o que não acontece com as mulheres. Porque os homens têm mais glândulas. Então, com essas reações inflamatórias, por isso que essa questão do nariz é mais comum nos homens, pela maior presença de glândulas. Mas pode acontecer nas mulheres também. De aumentar o nariz. Também. Olha só, a que ponto chega. Agora, doutora, como diagnosticar? Aquele problema sim é rosácea, aquele problema que a pessoa tem é rosácea, é certeza que é rosácea, porque o que acontece, muitas vezes as pessoas tentam de tudo, o problema não melhora, até sim descobrir, não, esse é o problema que eu tenho. A rosácea é uma doença de diagnóstico fácil. Então, o médico dermatologista, num exame clínico de consultório, numa consulta, ele já vai fazer o diagnóstico. Raramente é necessário exame para diagnóstico de rosácea. O tratamento é clínico, ele é feito com cremes, com pomadas, existem medicações também via oral para rosácea. Quando a pessoa tem a pele muito vermelha pela rosácea, porque a rosácea estimula a formação de vasos, então essa pele acaba ficando com aspecto vermelho e muitas vezes o que mais incomoda na rosácea é a sensação de queimação no rosto. As pessoas, as mulheres principalmente, se queixam muito das bochechas sempre quente, ou às vezes, assim, socialmente isso incomoda de ficar com a bochecha mais rosada. Então existe a opção de laser para reduzir o número dessas veinhas. Então a gente não trata especificamente a rosácea, mas melhora o sintoma desse calor, desse vermelho com as aplicações de laser. Diagnosticando o problema de forma correta, o mal pode ser controlado e as manifestações cutâneas eliminadas. Muitas vezes as pessoas desanimam um pouco, às vezes, em procurar auxílio, porque acham que é uma coisa normal da pele, mas tem como tratar, tem como manter a pele melhor.